Hoje eu vou fazer uma meia bem quentinha, bem fofinha, uma meia feminina, adulto, tamanho único, com fio molê. Esse fio, ele é bem maciozinho, ele tem uma tez de 500, então eu vou usar esse fio vermelho e também vai detalhes em branco na meia. Então eu tinha uma sobra de lã branca, que é um pouco mais fininha que o molê. Então, para acompanhar, eu tenho uma outra lãzinha bem fininha também branca. Eu vou usar esses dois fios juntos para dar a mesma textura do fio molê. Então, assim que a gente faz, trabalha com o que tem disponível, certo? Então, vamos começar fazendo uma correntinha. O início vão ser 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa correntinha inicial, eu preciso fazer 6 pontos altos, mas eu agora só vou fazer 3. Então, vamos fazer primeiro 2 correntinhas para subir, que equivale ao primeiro ponto alto. Apenas 2, não 3. E depois, mais um ponto alto na mesma correntinha e mais um ponto alto na mesma correntinha. Pronto, já tenho 3. Vou fazer um ponto alto em cada correntinha. Então, serão mais 3 pontos altos, um em cada correntinha. Cheguei na correntinha da outra ponta, onde eu vou fazer 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Puxo aqui o fio para que a correntinha inicial fique bem firme, bem fechadinha. E agora eu vou fazer os 3 pontos da lateral, já escondendo esse fio do início do trabalho. 1, 2, 3. Vou desenrolar a minha lã e já continuo. Feitos os 3 pontos da lateral, cheguei aqui na última correntinha, aonde eu já tenho 3 pontos altos sobre ela e preciso fazer mais 3. 1, 2 e 3. Completei os 6. Agora, aquelas 2 correntinhas que equivalem ao ponto alto inicial, eu vou prender com ponto baixíssimo em cima dela. Pronto. Fechei e concluí a primeira carreira. Veja que por ter feito 2 correntinhas, quando a gente prende com um ponto baixíssimo, ficou tudo na mesma altura. Por isso, 2 correntinhas e não 3. Subo novamente 2 correntinhas para fazer a segunda carreira. E agora, nesta carreira, eu preciso trabalhar 12 pontos altos aqui na curva. 12. Então, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto alto, ponto de base. Então, eu fiz as 2 correntinhas e vamos fazer 2 pontos altos na mesma ponto de base, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui na lateral, aqueles 3, esses não vão sofrer aumentos, esse a gente permanece. Então, vamos fazer esses 3 pontos, um ponto alto sobre cada ponto de base. Cheguei do outro lado, aonde tem os 6 pontos altos, em que eu preciso fazer agora 12. Então, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto alto. Olha, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos altos nessa curva. Aqueles 3 da lateral, esses não tem aumento, faço os 3.
E eu cheguei já do outro lado do trabalho, onde preciso também fazer 12 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, olha, 2 sobre cada um. 5 e 6. Aqui, eu já havia feito 2 e 2. E nesse primeiro ponto aqui, que são as correntinhas, esse ele tá sozinho. Então, eu faço mais um ponto alto aqui. E prendo de novo aqui naquelas duas correntinhas. Por isso que eu não faço a quantidade de aumentos tudo de uma vez, aqui eu faço metade. Porque eu quero que essa emenda, essa parte fique sempre aqui, ó, nessa lateralzinha. Olha só, eu aqui já tenho o início da meia. E agora, eu vou trabalhar mais 3 carreiras de pontos altos sem aumentos. Já fiz aqui as 5 carreiras iniciais do trabalho. Aquelas duas que você acompanhou e mais 3 carreiras sem nenhum aumento. Então, eu ainda tenho aqui os mesmos 30 pontos altos que eu já formei lá desde a segunda carreira. É hora de trabalhar com outra cor. E agora, o que eu gosto de fazer? Eu não gosto de cortar fios. Eu não gosto de ficar fazendo emenda no meu trabalho. Então, eu vou dar aqui uma dica. Eu pego o novelo, vou passar ele todo aqui por dentro da laçada e deixar aqui o fio presinho para trabalhar com ele depois. Quem quiser cortar, se você gosta de cortar e arrematar, é só fazer. Eu tô dando aqui uma dica da maneira como eu gosto de trabalhar. Eu detesto cortar. Com o fio branco, no caso, os fios, né? Tô usando 2. Eu vou prender aqui o fio com essa laçadinha. E vou fazer aqui 2 pontos altos juntos. A gente já pode começar aqui nessa mesmo ponto aqui onde encerrou a carreira. Então, um ponto alto e mais outro, encerrando juntos, certo? Puxar bem aqui uma correntinha, mais 2 pontos altos juntos, mais uma correntinha. Vou pular 2 pontos altos, olha, 1, 2, no terceiro, 2 pontos altos juntos, uma correntinha, 2 pontos altos juntos, uma correntinha, pulo 2 pontos altos, no terceiro, a mesma coisa, 2 pontos altos juntos, uma correntinha, 2 pontos altos juntos, uma correntinha. Então, assim, a carreira vai ser toda assim, 2 pontos altos juntos, uma correntinha, 2 pontos altos juntos, uma correntinha. E pulando 2 pontos de base antes do próximo leque, até o final da carreira. Estou terminando a carreira. Estou aqui já no último leque, eu vou deixar arrumar minha câmera, tá balançando. Então, vou fazer os 2 últimos pontos altos juntos. Vou até fazer devagarinho, tem muita gente iniciante assistindo, as pessoas me mandam mensagem. Então, olha, pontos altos juntos é assim, quando a gente não termina, ó, mantém ainda uma laçada do ponto alto na agulha e já começa outro. E agora sim, eu vou puxar os 2 juntos, finalizo os 2 juntos. Faço uma correntinha, vou lá no primeiro leque e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Terminei a carreira. No total foram 10 leques, tá? 10 certinho, porque nós temos 30 pontos altos e a gente tá fazendo um ponto alto, pula 2, então
cada 3 pontos altos um leque, deu 10 certinho. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, não quero cortar o meu fio. Então, eu vou puxar uma laçada bem grande. Ai, o fio se enrolou aqui, no fio vermelho, espera só um pouquinho. Então, eu vou puxar essa laçada bem grande e passar o novelo por dentro dela. Meus novelos estão aqui, são dois, eu estou usando 2 fios. Então, eu já passei um novelo por dentro, vou passar o outro. E agora, é só puxar. Puxar devagarinho para que não embole todo o fio. São 2, né? Poxa vida, já embolou? Olha aí. Devagarinho. E aí, o meu fio ficou aqui, ó, preso. Eu não vou cortá-lo, vou deixá-lo aqui. E aí, chegou a hora de fazer agora o fio, a carreirinha vermelha. E aí, eu vou pegar aquele fio que eu deixei lá embaixo. Olha só. Vou entrar aqui no meio do leque, pegar aquele fio e fazer, olha, 2 correntinhas, mais o segundo ponto alto para fechá-los juntos. São os 2 pontos altos juntos, uma correntinha, novamente 2 pontos altos fechados juntos, outra correntinha, já passo para o próximo leque. 2 pontos altos fechados juntos, uma correntinha. E vamos ver como que ficou aqui dentro o fio. Olha só. Ficou essa pontinha. Ele vai ficar por dentro da meia. Eu não vejo problema, mas eu entendo que para algumas pessoas isso possa parecer estranho. Então, é só cortar o fio a cada carreira e arrematar. O efeito fica perfeitinho, né? De um lado e do outro. Eu gosto de trabalhar assim, não gosto de ficar fazendo muitas emendas no trabalho. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, uma maneira de evitar de cortar o fio, eu evito. E aproveitando por falar em cortar, eu vou cortar aqui esse fio do início do trabalho, do início da carreira em branco que ficou, porque ele já estava todo preso. Então, olha só, eu vou fazer essa carreira com o vermelho, depois o mesmo procedimento. Quando eu vier na outra carreira, ó, mesma coisa, eu vou pegar a linha branca e já vou fazer aqui. Quando eu chegar na outra carreira, é esse procedimento que eu vou fazer. E vai ficar um pedacinho do fio branco aqui, ó. Um vermelho e um branco. Eu vou trabalhar 4 carreiras. Essa branca, uma vermelha, outra branca, outra vermelha. Então, eu vou fazer essas carreiras e depois eu dou continuidade aqui ao trabalho, da maneira como eu estou fazendo aqui, sem cortar o fio. Terminei as 4 carreiras de leque, né, as carreiras em vermelho e branco, e agora sim eu vou cortar o fio vermelho, porque não vamos trabalhar com ele por enquanto. Então, eu cortei o fio, passo ele por aqui para jogar e jogo ele lá para dentro, para ele ficar pro lado do avesso. E aí, eu vou arrematá-lo. Eu desfio esse fio. Ele tem 3 fios aqui, ó. Então, vai ficar um para um lado e 2 para o outro. E então, eu vou dar aqui 2 nozinhos. E escondê-lo entre os outros pontos. Ai, a minha câmera balançando de novo. Escondê-lo para que ele não fique tão
para que ele não fique aparente, não pode aparecer. Já posso cortar. E o fio branco ficou, porque eu vou continuar a trabalhar com ele. E olha como ficou aqui por dentro as carreirinhas em que eu fui passando o fio, olhem que eu não quis cortar. Então, ficaram esses 3 fiozinhos por dentro. Por fora é imperceptível, não se vê nada. Desta forma, agora eu dou continuidade puxando o fio branco, que também eu tô trazendo de lá de dentro. Então, temos que fazer agora 30 pontos altos para continuar. Para fazer os 30 pontos altos, vou colocar aqui esse fio branco no leque e vamos fazer 3 pontos altos dentro de cada leque. No primeiro ponto alto aqui eu fiz 2 correntinhas, sempre 2, para quando a gente concluir a carreira não ficar um ponto mais alto do que os outros, nós vamos ter que prender ali com um ponto baixíssimo, né? E aí, 3 pontos altos dentro de cada leque. E nós vamos ter exatamente 30 pontos altos no final da carreira. Terminando a carreira, prender aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E aí, vamos trabalhar mais 3 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas e depois eu vou fazendo ponto sobre ponto por 3 carreiras. Exatamente os mesmos 30 pontos altos em cada carreira. Terminei as carreiras. Então, foram 1, 2, 3, 4 carreiras de pontos altos. A primeira aqui, ó, fechando nesses leques e depois seguindo ponto alto sobre ponto alto. E agora, eu cortei o fio. Tive que cortar, porque agora a gente vai começar a fazer o calcanhar. Então, não dá mais pra dar sequência aqui com esse fio desta forma. E aí, eu vou arrematar aqui o fio. E aqui já são 2 fios, eu não preciso desfiá-los, né? Eu já puxo um para cada lado aqui. Dou 2 nós. E agora é só esconder entre os pontos e cortar. E para fazer o calcanhar, vou voltar aqui com a linha vermelha e deixar aqui separado na frente 8 pontos altos centrais. E os outros pontos todos a gente vai trabalhar com a linha vermelha. Então, para saber aonde eu vou fazer os pontos, a gente começa contando por aqui, pela emenda. Com os marcadores aqui, eu já defini aqui os 8 pontos centrais da frente da minha meia que não vão ser trabalhados agora. Uma maneira fácil de saber. Esse aqui é o pontinho da emenda. A partir dele vai contar 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos. E vai começar a trabalhar no 12º. Isso vai estar fazendo com que os 8 pontos centrais aqui não sejam trabalhados. Então, eu vou dar uma laçadinha na agulha e começar a fazer o ponto alto. Tem que segurar bem aqui. Olha.
Primeiro ponto alto, segundo, e agora já vou tirar aqui os marcadores. Então, 22 pontos altos com a cor vermelha, esses 8 não serão trabalhados. Então, chegou aqui no final da carreira, eu vou virar o trabalho e trabalhar os 22 pontos, duas correntinhas e depois ponto alto sobre ponto alto sobre ponto alto, os 22, sem nenhum aumento. E isso será trabalhado por mais 3 carreiras, formando 4 carreiras desta forma. Depois de fazer 4 carreiras de 22 pontos, na quinta carreira tem que trabalhar 8 pontos altos, olha, 2, 4, 6, 8 pontos altos, e agora fazer 6 pontos altos juntos, porque a gente precisa fazer uma curvatura aqui. Então, olha, vamos fazer 1 sem fechar, olha, 2 sem fechar os pontos altos, 3, 4, 5, 6. E agora sim, fecho todos juntos e uma correntinha aqui para prender. E então, os 8 pontos finais da carreira, mais 8 pontos altos aqui para finalizar esta carreira. Então, a carreira ficou assim: 8 pontos altos, 6 pontos altos juntos e mais 8 pontos. Na carreira seguinte, tem que trabalhar 7 pontos altos e fazer novamente uma diminuição de pontos. 4, 5, 6, 7 pontos altos. E aí, vamos fazer 1, 2, 3 pontos altos juntos. Fecha aqui com uma correntinha e finaliza os outros 7 pontos altos da carreira. Então, este é o efeito dessas duas carreiras em que nós fizemos a redução. Tá vendo? Essa curva. E agora temos que fechar o calcanhar. Para fechar o calcanhar, nós vamos fazer assim, pegar a laçada aqui, já tá na agulha, pegar a agulha aqui, ó, no ponto alto do outro lado e fechar com ponto baixíssimo. Encaixar aqui, ó. O ponto alto, ele tem como se fosse uma correntinha aqui em cima. Nós vamos encaixar nela um lado só. Não tô pegando ele inteiro, só um ladinho externo e o outro ladinho externo aqui do outro ponto. E vamos fechando com ponto baixíssimo. Eu pego a agulha aqui, nesse ponto, no ponto lá, e vou fechando assim. Dessa forma, está fechado o calcanhar. Só arrematar a linha. Corto a linha. Puxo a linha pro lado de dentro do trabalho. E agora é só arrematar. Então, para continuar a meia,
temos que retomar o processo com a linha branca, fazendo agora o cano, né, da nossa meia. Com a linha branca já presa na agulha, eu venho aqui justamente na emenda aqui do calcanhar, onde ele acabou de ser fechado, e prendo o primeiro ponto alto. E agora vou distribuir 14 pontos altos aqui nesta lateral. 14 pontos altos. Então, eu já estou fazendo aqui o segundo ponto. E vou até o 10º. Eu já fiz 13 pontos. E agora é o 14º. Esse 14º ponto, eu vou trabalhar da seguinte forma. 3 pontos altos juntos. Então, eu já puxei aqui no lado vermelho. Dou uma laçada, puxo aqui nesse primeiro ponto alto que serviu de base para os pontos altos do calcanhar. Prendo aqui. E no primeiro ponto alto da frente, de forma que eu fiz aqui 3 pontos altos juntos. E aí, eu faço mais uma correntinha que é para segurar. E vou trabalhar os pontos da frente. Aqueles pontos da frente da meia que ficaram paradinhos, sem trabalhar até agora. Estamos voltando nele. Vou fazer um a um. Olha, chegou aqui no último ponto, é o mesmo processo. Um ponto aqui, sem fechar, mais um. E mais um aqui, já na parte vermelha do calcanhar. Então, são 3 pontos altos juntos, faço mais uma correntinha aqui para prender. E agora, vou trabalhar os 14 pontos dessa outra lateral. Então, eu já fiz 2 aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou completar aqui com mais 14 para terminar a carreira. Terminei aqui todos os pontos, os 14. Vou prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto. Subir 2 correntinhas e trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto. Então, um ponto alto sobre cada ponto de base. No total aqui são 36 pontos altos, que serão trabalhados por 5 carreiras, essa e mais 4. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o tamanho. Aqui na parte de baixo, nós trabalhamos 30, eu trabalhei 30 pontos altos aqui, porque para fazer esse ponto fantasia, eu precisava de múltiplos de 3, tanto que foram 10 leques. Se esse tamanho estiver muito grande, você for fazer e constatou que ele está grande, pode fazer 27 pontos aqui ao invés de 30. Distribua 27 pontos aqui e ao invés de 10 leques, serão 9. E o contrário também, se ela estiver pequena, em vez de 30, 33, 36, sempre múltiplos de 3 aqui. Aqui, no cano, é o contrário. Para fazer o ponto de barra depois, preciso que seja feito múltiplos de 4. Eu fiz aqui 36 pontos, 14 de cada lado, que dá 28, e mais os 8 da frente, 36 pontos. Se essa quantidade estiver grande, pode ser feito 32, que também é múltiplo de 4. Ao contrário, se estiver pequeno, pode ser 40, 44. Então, apenas atentar para isso e aí fazer a distribuição e os pontos conforme o tamanho do seu trabalho, respeitando múltiplos de 3 aqui nesta parte para poder fazer o ponto fantasia, múltiplos de 4 aqui. Eu vou trabalhar então as próximas carreiras e volto com o cano, o final aqui. Finalizadas as 5 carreiras, já cortei o fio, já arrematei. E agora,
Já estou com a laçada na agulha e vou começar aqui por trás, sempre aqui aonde está subindo a emenda, a fazer uma carreira de pontos altos na cor vermelha. Um ponto alto sobre cada ponta de base, portanto, 36 pontos altos até o final da carreira. Cheguei ao fim da carreira e agora é o momento de prender aqui o fio. Eu vou fazer da seguinte forma: pegar aqui por trás, prender assim desta forma e estou fazendo já um ponto alto em relevo aqui pela frente e mais um. E agora os 2 pontos altos seguintes serão esse relevo pegando pelo lado de trás. Então, ao invés de pegar aqui para fazer, não, eu dei a laçada na agulha, eu faço isso, eu dou uma abraçada aqui no ponto. Então, esse é o ponto que uns chamam de canelado, outros chamam de sanfonado, ponto elástico, tem vários nomes, mas é simplesmente fazer 2 pontos altos em relevo aqui, pegando por trás, 2 pontos altos em relevo, pegando pela frente, e é isso aqui que vai fazer aquele efeito exatamente de ajustar a meia, dela ficar com elasticidade. Na hora que a gente for vestir, ela vai ficar adequada. Então, eu vou fazer 6 carreiras e já estará pronta a meia. E aí está a meia pronta, esse é o resultado final. Então, eu já tenho aqui o par de meias, bem quentinho, bem fofinho, para não sentir frio no inverno. Espero que tenha gostado. Quem gostou, segue aí as minhas redes sociais, no YouTube, no Facebook.